through these fields of destruction. Baptisms of fire. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu vou aqui trazer mais questões para que nós possamos juntos refletir sobre a questão da vida após a morte, da eternidade. Enfim, este é o 7º vídeo e eu espero que no final vocês gostem aí desses preceitos, desses conceitos. Espero que de uma maneira objetiva e positiva eles venham acrescentar em vossas vidas. Nós sabemos que 95% ou mais de todos os fenômenos que compõem essa realidade vigente está no campo do invisível. E é muito simples a gente pensar sobre este conceito. Por exemplo, talvez você esteja na sala da sua casa. Qual é o elemento que mais compõe a sala da sua casa? Todos nós sabemos que em uma sala tem um sofá, uma TV, talvez uma estante de livro, enfim. Mas qual é o elemento que mais preenche essa sala? Eu não estou certo em dizer que o maior elemento que compõe uma sala seria o ar. Aonde estiver espaço vazio, com toda certeza esse espaço está preenchido totalmente pelo ar. O ar, ele é um dos elementos e alimentos cruciais para a nossa existência. Quem sobreviveria sem respirar? Ninguém. A vida não seria possível sem o ar. Mas existe uma coisa que o ar pode nos revelar. 95% da nossa realidade é composto por coisas enigmáticas, coisas que nós não podemos ver, mas nós sabemos que elas existem porque nós podemos perceber o seu trabalho através dos corpos. Ou seja, dentro de uma sala, o que mais se tem é ar, e ar é invisível. Então, por essa e por outras questões, nós podemos concluir de que 95% praticamente da nossa realidade é governado por forças invisíveis. Vejamos uma outra, a força gravitacional. Todos nós sabemos que a força gravitacional ela é ao mesmo tempo implacável, mas ao mesmo tempo sutil, enigmática, sublime e invisível. E todos nós sabemos que ela exerce uma força proporcional segundo a proporção de densidade de cada massa. Ou seja, quanto mais pesado, mais forte será a gravidade. Quanto mais denso, mais forte será a gravidade. Menos denso, menor a força da gravidade. Ou seja, a mesma gravidade exerce uma força X sobre uma barra de ferro, mas também exerce uma força Y sobre uma pena. Dois corpos sujeitos a uma mesma força. Porém, por terem densidades diferentes, a ação é proporcional aos seus corpos. Nós vemos essa força agindo sobre a natureza, agindo sobre nós. Nunca ninguém viu, nunca ninguém palpou. Ou seja, todos nós sabemos, de fato, que a força da gravidade é uma força ao mesmo tempo sutil e avassaladora, que não poupa ninguém. Nós nunca vimos, mas sabemos que ela existe porque ela age sobre todos os corpos. Não é uma lei invisível que está por todos os poros da existência, assim que nós compreendemos o que é existência? Se você pega, por exemplo, um copo de água gelada e coloca em cima da mesa, sem que você nada faça, você vai perceber que aquela água gelada automaticamente vai se modelar a temperatura ambiente. Seria a lei do equilíbrio, a lei do ritmo. Isso não vai precisar que você faça nenhum tipo de esforço. Automaticamente, naturalmente, isso vai acontecer. O princípio que faz com que isso aconteça, nós também não enxergamos. Mas nós podemos ver que existe um princípio aí, porque nós podemos perceber na íntegra que o copo com água, ele tem a tendência natural de equilibrar-se com o meio. Hermes Trismegisto traz essas ideias para a gente, dizendo que são 7
os princípios que regem todos os planos e subplanos da existência, seja desde o plano mais transcendental até o plano mais denso. Todos esses planos e subplanos são regidos por estas leis intrínsecas. E todas essas leis, elas são sutis, avassaladoras, precisas, no entanto, enigmáticas, invisíveis. Nós não conseguimos enxergá-las, mas nós sabemos que elas existem porque elas agem sobre todos os corpos, inclusive sobre nós mesmos. Então, eu não posso aqui, me valendo dessa reflexão, dizer que o universo ele é muito mais metafísico, muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. De que essa nossa realidade aqui, essa realidade física, ela é muito mais irreal do que essa realidade invisível que nós não podemos enxergar. Eu trouxe mais uma experiência aqui para que vocês percebam que até mesmo essas forças enigmáticas, transcendentais, místicas, metafísica, extrafísica, até mesmo essas forças, elas obedecem também a princípios. Então, para quem pensa que o universo é feito de um caos, ou é feito de coisas que se coincidem, tem que refletir um pouco mais, porque essas leis intrínsecas à natureza mostram que se elas funcionam com uma precisão enigmática, é porque elas foram feitas por consciências inteligentes. Enfim, nada é ao acaso. Tudo é feito, tudo é bem estruturado, tudo é muito bem pensado. E através de experiências simples a gente pode ver que até mesmo essas leis enigmáticas, elas obedecem precisamente a princípios. E quem estabeleceu esses princípios? Essa é uma grande questão. Eu trouxe aqui um experimento simples, uma pequena experiência para a gente refletir. Coloquei água dentro desse copinho aqui e eu fiz um furinho embaixo, está vendo que está caindo umas gotinhas. E a gente vai perceber nessa simples experiência que até mesmo a gravidade obedece estritamente a princípio. Então, para quem acha que o universo é feito de um caos, é feito de um nada, nessa simples experiência a gente pode perceber que existem ordens no universo, existem regras intrínsecas e todas essas regras são inteligentes, regras místicas, mas regras inteligentes. A gente vai perceber aqui, que embora tenha o furinho e sabendo que a gravidade está agindo sobre todos esses corpos, sobre o copo, sobre a água, sobre a minha mão, sobre tudo, nós podemos perceber que eu consegui aqui momentaneamente cessar a fúria da gravidade. E por que isso acontece? Simplesmente porque o nada não existe. Não existindo nada, logo todo espaço vazio deve ser preenchido por alguma coisa. Como eu obstruí o orifício de entrada e saída de ar aqui na questão, eu cesso momentaneamente a gravidade. Por quê? Por não haver ar para substituir a água que está no interior deste copo, então a gravidade deixa de agir. Quando eu abro aqui para que seja concedido lugar para o ar substituir a água, a gravidade volta a funcionar firme e forte, proporcionalmente, precisamente, como sempre funcionou. Obstruir o orifício de entrada e saída de ar, até mesmo a gravidade obedecendo a esse princípio de que todo espaço vazio deve ser preenchido por alguma coisa, ela cessa momentaneamente. Então nós podemos perceber que não existe um caos por trás da vida. Tudo que existe são coisas inteligentes, finamente elaboradas. E também deixo aquela mesma questão, o espaço vazio não existindo e nós existindo dentro desse contexto universal, qual é a possibilidade de deixarmos de existir? É por isso que eu trago essas ideias. Eu trago essas ideias no sentido de reforçar nas pessoas essa questão de vida após a morte, de que a vida após a morte, a eternidade, não é uma questão de imaginação, não é uma questão de crença, é uma questão de precisão, porque nós podemos perceber na íntegra que 95% praticamente, ou até mais, dos enigmas que regem a existência
eles são todos, por que não dizer, metafísicos. Porque nós não conseguimos, por exemplo, apanhar uma porção da gravidade e levar num laboratório e testar. Mas nós sabemos que ela existe, porque ela rege, ela governa os corpos, assim como todas as demais leis. A gente pode englobar aqui as realidades astrais, os mundos astrais, os sistemas astrais, as entidades que aqui estiveram um dia, mas que partiram, que estão do outro lado de lá. Por que não essas entidades não serem reais? Só porque nós não vemos, isso é uma crença? Será que é uma crença? Então será que eu posso dizer que a gravidade não existe, que isso é uma crença? Ou que as outras leis não existem, que isso é uma crença? Então, percebendo nessa ótica de que o universo ele é muito mais espiritual, invisível, do que dessa proporção que a gente consegue perceber, então nós podemos perceber na íntegra que os mundos astrais, as realidades após a morte, eles são existentes. Por quê? Assim como existem muitas evidências de que existe uma força gravitacional, assim como existem muitas evidências de que existe uma lei que tende a equilibrar todas as coisas, também existem muitas evidências de que existe uma vida além desta vida. E se você procurar, se você for pesquisar, seja de uma maneira filosófica, de uma maneira científica, se você for a campo, você vai perceber que evidências é o que não faltam. Porque se todas essas leis intrínsecas são fatos incontestáveis, por que tendo tanta evidência na questão de vida após a morte, seja mera ilusão? É claro que não, porque assim como os mistérios, os enigmas da vida estão em campos que nossos olhos não têm capacidade de enxergar, assim também são as realidades astrais, a vida após a morte. Se a gente quer realmente entender a questão da vida após a morte, sem dúvidas, deve-se corrigir muito de como se percebe a realidade, corrigir-se muito da percepção do que é a realidade, de quem somos nós. Então, enxergando de que o corpo nada mais é, esse corpo nada mais é do que o veículo de manifestação de um corpo mental, a coisa começa a fazer muito mais sentido. Porque na íntegra, hoje nós sabemos que o universo ele é muito mais invisível do que visível. No entanto, a gravidade e todas as outras leis hermetistas intrínsecas, embora enigmáticas e invisíveis, parecendo até mesmo não existir, sabemos que elas são muito mais precisas do que qualquer fórmula matemática que nós criamos. Por que não dizer que o enigma daquilo que está no campo invisível é muito mais real do que o que está no campo visível? Porque o que está no invisível, automaticamente por estar num patamar acima da realidade, está precisamente governando o que para nós é visível. Eu costumo dizer, a realidade tem muitos degraus a perder de vista. E eu gosto de trazer essas questões como sugestão para que as pessoas, por elas mesmas, não cheguem ao ápice da verdade última, mas que sim sejam motivadas a pelo menos subir mais um degrau dessa escada. E com certeza quando a gente tiver um degrau acima, a gente vai começar a ter outras percepções acerca da realidade. E a pergunta básica que eu queria deixar aqui é aquela pergunta que todos nós uma vez na vida fazemos para nós mesmos. Quem somos nós? Da onde viemos e para onde vamos? E outra sugestão é para que as pessoas começam a observar esses fenômenos de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais fina. Obviamente, quando a gente começa a observar esses fenômenos regendo precisamente a existência, automaticamente a gente percebe de que existem princípios altamente inteligentes que governam isso. E aí quando você passa a perceber que existem princípios altamente inteligentes, você começa a tocar um pouco mais na verdade, não na verdade última. Você começa
a galgar mais um degrau. Bom, eu paro por aqui e até um próximo vídeo aí, onde a gente vai trazer algumas questões concernentes a evidências científicas a respeito da reencarnação. Um abraço, até mais. As the battle reached high, and though it had hurt me so bad, and the fear